Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela palavra de Deus que está sendo agora, está chegando até, não simplesmente a sua casa, está chegando até o seu coração. A palavra de Deus diz, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o coração, mas abri o coração. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, está escrito assim, se você ouvir, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e se você abrir a porta, Jesus fala, eu entrarei na sua casa, eu cearei com você e você comigo. Então a palavra de Deus, ela está querendo entrar na sua vida, no seu coração nessa noite, ou se você está vendo em outro horário, nessa manhã, nessa tarde, não importa. O que importa é que a palavra de Deus está chegando até o seu coração. Agora ela só entra se você permitir, ela só entra se você deixar. Quer um conselho? Eu abri o meu coração para Jesus, não foi para a religião não, foi para Jesus, foi para essa palavra, faz 15 anos. E de lá para cá, quanto mais eu deixo Jesus entrar na minha vida, essa palavra entrar na minha vida, melhor a minha vida se torna. Mais prazerosa, mais agradável a minha vida tem se tornado. E como Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não escolhe uns para abençoar e outros para não abençoar, Ele te escolheu para te abençoar. Ele deseja cumprir isso na sua vida. João 15,16 está escrito, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vá e dê fruto e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele te conceda. Então, Deus, eu sempre falo que Deus te escolheu para dar certo. Não foi você que o escolheu, Ele te escolheu antes. Ele falou assim, eu quero ir, Pai, eu vou morrer por eles, Pai, eles não merecem, mas essa é a beleza do Evangelho, essa é a graça. Essa é a maravilha do amor de Deus por você. Então, abra o seu coração para essa palavra nesse dia, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. O que eu quero falar com você hoje é o seguinte, por que a sua rede está vazia? Pastor, que é isso? Eu não sou pescador. Mas por que então o seu casamento não está do jeito que era para estar? Por que os seus negócios, a sua vida financeira talvez não esteja do jeito que era para estar? Por que a sua saúde física ou emocional, talvez elas não estejam do jeito, não é que você gostaria, é do jeito que Jesus gostaria que elas estivessem? Por que os seus relacionamentos, por que a sua vida de forma geral, às vezes você tem saído para pescar, você tem saído para trabalhar, você tem saído para fazer algo e tem voltado para casa depois de ter trabalhado tanto, ter dedicado tanto e não ter conseguido nada? Por que existem casamentos que depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, não dá mais para viver assim? A palavra de Deus tem resposta para isso. E se você está vivendo assim, então escancare o seu coração para o Senhor, para que essa palavra entre na sua vida e você a partir de hoje comece a voltar com peixes para sua casa, voltar com frutos desse trabalho para sua casa. Aqui no capítulo 5 de Lucas está escrito assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus então estava nesse lago, existia uma multidão que estava ali apertando, disputando um lugar, um espaço para ouvir Deus. Talvez você esteja aí sentado, confortavelmente no sofá da sua casa, talvez assistindo pela internet, Meu irmão, lá atrás era disputado para ouvir uma palavra e agora você está aí no conforto da sua casa, para ouvir essa palavra, então aceite essa palavra. E diz aqui no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus viu 2 barcos parados, Ele viu 2 vidas ali frustradas. Como Ele está vendo você aí? Talvez você esteja hoje parado, talvez você trabalhou a noite inteira, talvez você trabalhou o dia inteiro, talvez faz 1 mês, 1 ano que você trabalha, talvez faz 5 anos que o seu casamento, você chega em casa e não tem alegria, você chega em casa e não tem alegria para voltar para casa. Será que essa é a tua realidade? Jesus está vendo que você não tem fruto, que você não tem peixe, que você não tem colheita.
E Deus, Ele não quer. Jesus veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Jesus veio, meu irmão, para fazer diferença na sua vida. Ele não veio, como eu sempre falo, Ele não veio para trazer mais uma religião. Naquele tempo já existiam religiões. E a religião judaica era a que imperava no território de Israel. E Jesus veio combatendo a religião judaica. Jesus veio cumprindo a lei mosaica para te oferecer, né, e me oferecer a graça, a vida, a liberdade, o amor do Pai manifesto na vida dele. Jesus hoje está querendo entrar na sua vida para te oferecer isso, uma vida nova, uma graça nova, um amor diferente. Não uma religião diferente, mas uma vida diferente. Jesus viu os 2 barcos ali e ele entrou dentro de um barco e falou assim: afasta ele da praia um pouquinho. Você e eu também, nós precisamos nos afastar. O que é a praia? Praia é a terra. Nós também precisamos nos afastar da praia. Nós precisamos também nos afastar um pouco da terra, dessas notícias ruins, desse mundo perverso. Nós precisamos nos afastar um pouco. Não estou falando viver dentro de um mosteiro, não estou falando viver de retiro espiritual. Eu estou falando que os nossos corações não podem estar firmados nessa terra. Gálatas 1:4, Paulo fala assim, que Jesus, ele se manifestou, ele veio a essa terra para nos desarraigar desse mundo perverso. O que uma desarraigar? Ou seja, cortar as nossas raízes desse mundo. Tem muita gente que acha que o mundo é maravilhoso, gostoso, prazeroso. O mundo é mau. Talvez você viva uma vida boa, mas o mundo em si, ele é mau. Quanta violência, quanta morte, quanta destruição, quantos valores distorcidos, quantos princípios que não vale mais nada. As famílias sendo deterioradas, os princípios de justiça sendo totalmente corrompidos. O mundo é mau. A raiz faz o quê? A raiz, ela firma uma planta e ela nutre aquela planta. Então Jesus veio para que você não ficasse firmado no mundo, mas ficasse firmado nele. Jesus veio para que você comece a se alimentar dele, a beber dele, a comer dele. Então, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Afaste, talvez aí onde você está hoje, sentado aí me assistindo, sabe? Afasta o teu coração das coisas dessa terra. Afasta o teu coração dos problemas dessa terra. Afasta um pouco da terra e vai um pouco, né, para esse alto mar, para esse lugar que talvez para você e para mim não seja tão sólido, tão firme. Né? Nós não nascemos para viver na água, nós nascemos para viver em terra firme. Quando nós nos afastamos, nós estamos saindo de um território que nós estamos acostumados, nós estamos saindo de uma zona de conforto. Deus está nos convidando hoje, sai dessa zona de conforto sua, sai dessa religião que você aprendeu com sua avó, com seu pai, e sai desse lugar um pouquinho, tira o seu coração das coisas dessa terra, e afasta um pouco e vem para perto de mim, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E no verso 4 está escrito assim: quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, vai mais para dentro, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. O que eu quero falar com você hoje é isso. Primeira coisa, Jesus está no barco. Você já permitiu que Jesus entrasse na sua vida? Jesus viu 2 barcos, ele falou assim, eu posso entrar nesse? Eu vou entrar nesse daqui. E entrando em um dos barcos, ele só entrou, aquele barco era de Pedro. E Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco dele. Você já permitiu que Jesus entrasse na sua vida? Você já permitiu que Jesus falasse assim, afaste um pouco da terra, e você o afastou da terra? Você já permitiu que o quê? Que Jesus ensinasse pessoas através da sua vida, do seu barco? É disso que nós estamos falando. Jesus, ele quer fazer na sua vida e ele quer fazer através da sua vida. É interessante que a colheita pessoal, a pesca pessoal de Pedro, veio depois que ele emprestou a vida dele para Jesus. Muitas vezes nós temos vivido vidas egoístas, porque essa vida é a vida da praia, é a vida da terra, é a vida do eu e mais eu e sempre eu e somente eu. Paulo diz que nos últimos tempos os homens se tornariam egoístas e amantes de si mesmos. E hoje nós temos visto, infelizmente, essa realidade acontecendo. Os homens estão
Mata-se por nada, mata-se por causa de um celular, mata-se por causa de um tênis, mata-se por causa de um relógio. A vida do ser humano se tornou banal porque ele não abre mão de ser feliz e de ter e de ser algo que talvez ele não tenha condições de ser ou de ter, mas ele não abre mão disso. Nem que para isso seja necessário matar uma pessoa, ou seja, isso é um traço do egoísmo. E é o que? O cumprimento de uma palavra, de um algo profético que Paulo estava dizendo. Então você e eu, nós precisamos o quê? Antes de nos autossatisfazer, Deus quer usar a sua vida para satisfazer outras pessoas. Deus quer usar a sua vida, quer usar o seu barco, quer usar a sua família, quer usar a sua empresa, quer usar aquilo que está nas suas mãos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vamos ler esse texto aqui de novo? Ele viu 2 barcos e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Jesus hoje está pedindo, se você deixar ele entrar na sua vida, primeira coisa, afasta um pouco. Afasta um pouco da praia. Pastor, mas eu tenho necessidade. Ele sabia da necessidade de Pedro. Ele sabia da necessidade, ele sabia que eles não tinham pescado, eles sabiam das necessidades daqueles homens. Mas em primeiro lugar, ele entrou naquele barco e falou, afasta um pouco o barco da terra, e Pedro afastou. E do barco ele ensinava as multidões. Eu acho que Pedro, Pedro balançava a mão e falava assim, Jesus e eu. Tudo bem, as suas palavras são boas, as suas palavras amém, as suas palavras aleluia. Mas e a minha necessidade? Talvez você esteja assim hoje. Mas e eu? Que hora que vai chegar a minha vez? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Quando que o Senhor vai atentar-se para mim? É disso que nós vamos falar logo após o intervalo. Amém?